pouquinho sobre obesidade, as causas dessa doença, como também é o tratamento e a saída disso tudo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a médica endocrinologista e também especialista em nutrologia, a doutora Úrsula Dalboni, aqui de Orlândia. Obrigado, doutora Úrsula, por nos receber hoje aqui no seu consultório. Obrigada a você por ter vindo aqui. Bom, para a gente começar, a obesidade é uma doença. Sim, é uma doença. Obesidade a gente considera, existe uma classificação que a gente usa, que apesar de ser muito simples, ainda é usada e é válida, chamado IMC. Então, quando você tem um IMC que passa de um determinado valor, classifica um indivíduo em sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Sim, é uma doença e é uma pandemia que está afetando a humanidade como um todo, né? No caso, por que as pessoas estão hoje cada vez mais obesas, desde crianças até adultos, idosos? O principal fator que desencadeia a obesidade é má alimentação. Então, assim, uma oferta muito grande de alimentação ruim, muito calórica, de um lado. Então, assim, má alimentação, se come muito e se come errado, né? De outro lado, falta de atividade física, sedentarismo, e sedentarismo até nas coisas mais simples do dia a dia. Por exemplo, a gente não levanta mais para desligar a televisão, a gente pega o controle remoto e desliga. Então você tem aliado, de um lado, alimentação ruim, grande quantidade, falta de atividade física, sedentarismo, né? Agora, quais são os principais vilões das pessoas que têm as tornado cada vez mais obesas ou acima do peso? Dá para elencar alguns vilões que têm atrapalhado muito o dia a dia da população nesse sentido? Você diz assim como comportamento? Alimentos. Ah, tá. De alimentação, porque são vários vilões, né? Não é só de alimentação. De alimentação tem, com certeza, açúcar e sal. Então, assim, se não houvesse na nossa sociedade nem sal nem açúcar, não existiria pessoas obesas. Não dá para você comer um churrasco sem sal. Então, assim, açúcares, doces, chocolates, sorvetes são os principais vilões do lado de carboidrato, e sal, que faz com que as pessoas comam muita massa, muitas carnes, muito churrasco, bebida alcoólica do outro, né? E refrigerantes, aqueles Claro, com sucos certeza, de caixinha. sim. A concentração de açúcar no suco de caixinha, num refrigerante, é absurda. Então, quando as pessoas vão comprar isso, vamos supor que elas estejam habituadas a beber refrigerante. Então, se eu puder fazer uma opção em escolher, pelo menos no início, diet, light ou zero, eu vou tentar, para já ir me programando para deixar de tomar qualquer um desses alimentos, né? Mas você tem razão, tem muitos sucos de caixinha que vem escrito fruta tal, mas se você virar os ingredientes, você vai ver a quantidade de açúcar que tem, né? Inclusive foi divulgada uma matéria hoje no jornal da Globo de manhã, com relação ao açúcar. É muito mais prejudicial do que talvez o colesterol mau, que é aquele que vem das frituras, por conta de que aumenta a insulina, tudo mais. É por aí mesmo? O açúcar é o grande vilão, se a gente for para parar assim, para observar, doutora? Sim, com certeza, né? Não é o único, mas é um dos vilões piores, digamos assim. Quando você compara açúcar com gordura, 1 grama de açúcar tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9. Então, teoricamente, gordura seria pior, certo? Só que o nosso organismo precisa de gordura, precisa de açúcares, tá? Mas acontece que as pessoas, de uma maneira geral, comem tanto carboidrato que, mesmo eu sabendo que 1 grama do carboidrato tem menos quilocaloria que da gordura, mas a quantidade que eu como é tão grande que provoca o que você falou. Isso de aumentar a insulina chama índice glicêmico. Quando você come algo que tem muito açúcar, seu pâncreas fabrica muita insulina. E essa insulina em excesso vai armazenar glicose, claro, gordura e proteína. A parte de proteína é boa, mas a parte dos açúcares e das gorduras não, porque isso aumenta muito o peso, né? Então, assim, os dois são vilões.
O açúcar é o pior, eu diria, mas os dois são ruins. A gente tem que aprender a reduzir açúcar e gordura. Agora, um mito, que eu acredito que a senhora ouve bastante isso como médica, especialista nessa área, é que pessoas que vão perder peso por conta própria param de comer. Não tomam café da manhã, apenas almoçam e depois à noite muitas vezes tomam um copo de leite ou uma vitamina. Elas vão parando de se alimentar, que na verdade pode trazer o efeito contrário. É por aí mesmo, doutora? Sim, você está certo. Parar de comer não é lógico nem é inteligente, né? E tem pessoas que começam a comer, vamos dar um exemplo, alface, tomate, acabou, sai abolindo tudo. Essas pessoas provavelmente elas vão ficar doentes antes de emagrecer. Então, emagrecer não é uma regra. Para cada pessoa que vem aqui é uma forma diferente, é um tratamento diferente, mas você não pode ficar horas sem comer, o dia inteiro sem comer, querendo perder peso 10, 15 quilos em um mês. Então assim, você vai adoecer mais do que emagrecer. Fora que depois que você voltar a se alimentar, você não vai conseguir ficar daquela forma, você vai ganhar uma quantidade de peso muito maior do que você estava precisando perder antes, né? Então assim, existem dietas que trabalham com jejum. São dietas que, bem acompanhadas, têm um resultado bacana, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando assim, daquelas pessoas que subitamente resolvem parar de se alimentar da noite para o dia. Isso não pode. Isso vai te adoecer em primeiro lugar e não fazer você perder peso, né? E prejudica também o metabolismo, ele pode desacelerar. Claro, sim. Seu organismo vai entender que é como se você estivesse no deserto passando fome, porque você está passando fome, só que é uma escolha, mas o organismo não sabe. Então ele desacelera o metabolismo para tentar fazer com que essas reservas de gordura que você tem durem um pouco mais para que você possa sobreviver, né? Agora, qual a ajuda da atividade física e quais são as mais ideais para a perca de peso? De acordo até com a estrutura de cada um, com a capacidade de cada um de exercitar, respeitando, claro, a idade, o peso. Quais são as atividades recomendadas? Todo exercício é válido, todo. Não existe exercício ruim e não existe duração para exercício. O que eu quero dizer é o seguinte: beber água e fazer atividade física, dependendo da sua capacidade, você deve fazer o máximo possível. Os melhores exercícios são os exercícios de movimento. Então, assim, os aeróbicos, para quem quer perder peso, no início são os melhores. Mas exercícios de resistência, como por exemplo musculação, são tão bons quantos, tá? Atividade física hoje, a gente considera hoje como anti-inflamatória. Obesidade é uma doença inflamatória, não é só um problema estético. Obesidade é o que leva, em primeiro lugar, diabetes, hipertensão, aumenta o risco de infarto, de derrame. Então assim, a atividade física te protege como um todo, mesmo que você não perca peso. Mas se o objetivo número 1 é emagrecer, a atividade física aeróbica vai te dar esse objetivo em primeiro lugar. Pra gente exemplificar, seria tipo corrida, ciclismo, corrida. Isso, esteira, caminhada, ou seja, na esteira ou seja ao ar livre, né? Pode ser ciclismo, natação, dança, balé, esportes que tenham mais movimento, mais repetição e menos carga. É importante também que as pessoas mudem a alimentação, né? Porque muitas vezes há uma perca de caloria muito grande nesses trabalhos, né, nessas atividades aeróbicas, só que depois as pessoas, quando chegam em casa, sentem mais fome e comem mais. Acontece muito isso, doutora? Infelizmente acontece, sim. Na realidade, perder peso, se você usar só a lógica, é simples. Comer melhor, comer pouco, fazer atividade física. E se é tão simples, por que o ser humano não consegue? Essa é a nossa maior pergunta do século, né? Eu estava assistindo e lendo um programa de uma outra pessoa, um médico, que eu até achei bem bonitinho o que ele falou. Ele estava falando assim, se exercício é tão bom, por que a gente não faz? Se comer pouco nos faz bem, por que a gente não faz? Por que a gente faz pouca atividade física e come muito? E foi uma explicação usando todo esse histórico ancestral de que o ser humano faz parte do reino animal.
E no reino animal, você só gasta energia, teoricamente, para se alimentar, reproduzir e se defender. Fora isso, você dorme. Então, assim, a maioria das pessoas não tem motivação, não tem vontade de fazer atividade física, e como a oferta que a gente acabou de falar de alimento é muito grande, a gente vai empurrando com a barriga, achando que os problemas acontecem só com os outros, né? Só que isso está se tornando muito grave, porque é uma pandemia, e atrás de obesidade você está você está trazendo uma quantidade de doenças gravíssimas para a saúde, como por exemplo diabetes, né? Agora, quando que as pessoas percebem que elas já estão se tornando obesas? Porque as pessoas vão engordando, ganhando peso e elas não percebem. Na prática, é quando uma calça não entra, quando uma camisa não serve mais. É assim que na prática as pessoas percebem que elas estão ficando obesas? Sim. A roupa não entra, você tem que sair, você tem que ir numa festa, aí você começa a se sentir constrangido de ter que comprar um número maior do que o seu. Sim, na prática, no dia a dia, quando o companheiro começa a reclamar que você está acima do peso, ou a companheira, né? Na prática é isso que tem acontecido. E infelizmente, essa prática demora para acontecer. Para as roupas ficarem apertadas, eles vão levando alguns quilos. Mas é isso, é roupa de um lado, as pessoas que começam a te cumprimentar na rua falam, nossa, você tá tão gordinho. Quando a roupa já não serve mais, já foram quantos quilos aí, doutora? É difícil te dar essa resposta. Eu diria que para você mudar de manequim, mais, por exemplo, do número 40 para o 42, mais ou menos você teria que estar engordando em torno de uns 4 a uns 6 quilos, pelo menos, para você ir mudando o número do manequim, né? Então já se foram aí pelo menos 6 quilos. Pelo menos. Agora, pra gente ir fechando a nossa entrevista, a gente sempre ouve as pessoas dizendo, nossa, mas você é tão magro ou magra, para que você está fazendo atividade física? Você vai sumir, você vai voar? Eu digo na linguagem popular. E na verdade, é assim mesmo que tem que acontecer, né, doutora? Claro. Antes de engordar, a pessoa tem que fazer atividade. Sim. A nossa sociedade ainda é uma sociedade que só busca tratamento quando tem uma doença. Mas isso é bem ruim. A gente tem que trabalhar com uma medicina preventiva. Então você tem que cultivar a saúde. Cultivar a saúde é fazer boas escolhas, comer bem, fazer atividade física antes que você adoeça, como a obesidade, que é uma doença. Então, o ideal é você se proteger contra o problema, né? Agora, quais são os riscos que a gente, inclusive, tem visto muito de pessoas que entram nas academias? Acontece muito isso em academias que talvez não tenham uma responsabilidade tão grande, de pessoas receitarem, olha, toma esse termogênico que vai ser bom, toma esse medicamento que vai ser bom para perda de peso, e outras, né, até anabolizantes relacionados a isso. Quais são esses riscos, doutora, das pessoas tomarem essas atitudes para emagrecer, para ficar musculosa, para ficar definido? Quais são os riscos disso tudo? São bem grandes, assim. Existem problemas desde cardíacos, como arritmia, crises hipertensivas, né, dependendo da droga que se tome, até riscos como hepatites medicamentosas, doenças renais por sobrecarga de tantos suplementos, riscos de cânceres, câncer de próstata, câncer de fígado também. Então, assim, se alguém te sugere alguma medicação, algum suplemento, o ideal seria que você pudesse buscar ajuda especializada, buscar alguém que seja informado, orientado, um profissional adequado na sua cidade, para saber se você tem indicação, você precisa daquilo. A maioria não precisa. A maioria, para poder ter saúde, bem-estar, praticar atividade física correta, perder peso, não precisa de medicação, não precisa de termogênico, não precisa de anabolizante, não precisa de nada disso. Mas tem exceções. Tem pessoas que têm, por exemplo, baixo peso e que necessita de determinadas medicações para poder ganhar massa magra. Então, assim, existem indicações corretas para tudo isso, né? E de acordo com cada pessoa, cada estrutura, de acordo com a saúde que ela tem também, né, doutora? Se tem alguma patologia, se usa alguma medicação.
Sim. Agora, e aquelas propagandas que as pessoas falam, toma esse remédio todos os dias, né, que você vai eliminar as gorduras apenas, gorduras localizadas, ou tipo de gel que passa naquela região que vai reduzir medidas. Qual que é a eficácia também desses suplementos ou medicamentos? Olha, é muito baixa. Basta você ver a epidemia da obesidade. Então, assim, na realidade, se tudo isso funcionasse, todos seriam, né, a humanidade seria magra. A humanidade teria um corpo perfeito, entre aspas, porque perfeito é uma definição que depende da época e da moda, né? Então, assim, a eficácia disso que você acabou de falar, esse monte de, digamos assim, substâncias... Gel redutor. Sim, substâncias que se passa, que se toma, que se aplica. Se tudo isso funcionasse, a gente não precisaria nem ir para academia. Né? Na realidade, a eficácia é quase zero, né? Não tem jeito, né, doutora? O caminho é fechar a boca, comer bem e atividade física, isso, né? O caminho é simples, bom senso. Comer bem, fazer atividade física e medicina preventiva, se proteger contra lesões, procurar uma boa academia, bons professores, né, de educação física, bons nutrólogos ou nutricionistas que te acompanhem adequadamente. Esse é o correto. Tá certo, doutora. Aquelas pessoas que quiserem conhecer mais um pouco do seu trabalho, que está vendo a entrevista e querem saber um pouquinho mais, olha, doutora, eu quero me consultar, quero assim, mais informações sobre o tema, tem algum contato nas redes sociais ou algum telefone que as pessoas podem... Tem, claro. Pode ser meu e-mail, claro. Pode ser o telefone daqui também, da pode clínica, passar, né? Que as pessoas vão ver no vídeo, certo. Mas pode citar também. Tá. Bom, meu e-mail é ursuladalboni@gmail.com e o telefone aqui da clínica, o DDD 16 e é 3820 3830. Tá certo, doutora. Obrigado, sucesso, viu? Obrigada.